Olá, vamos começar mais uma aula de Direito Civil, parte geral. E nessa aula nós vamos analisar especificamente as pessoas jurídicas de direito privado. Vamos começar lá pelas associações. As associações são uniões de pessoas organizadas para fins não econômicos, ou seja, as associações não buscam lucro, elas não têm esse fim. Um exemplo são os clubes de esportes. Elas podem até desenvolver uma atividade econômica, mas a finalidade, o fim dela, o objetivo das associações não é o lucro, né? Não é arrecadar dinheiro. E essa posição que podem até desenvolver atividade econômica, mas sem finalidade lucrativa, foi estabelecido no enunciado 534 do Conselho da Justiça Federal, lá na 6ª Jornada de Direito Civil. Entre os associados da associação, não existem direitos e deveres recíprocos. Então, um associado não tem direitos, deveres, não pode exigir do outro. Porém, podem existir direitos e deveres entre os associados e a associação. Um exemplo é a mensalidade. A associação pode cobrar uma mensalidade para manutenção, por exemplo, do clube esportivo. Assim como os associados podem exigir um mínimo de manutenção desse clube esportivo, e essa manutenção tem que ser feita pela associação. Os associados também podem exigir um controle, né, que a associação controle a entrada das pessoas. Por quê? Porque esse clube, por exemplo, vai ser só para associados, então ela vai ter que ter o controle. Esse é um direito que os associados têm frente à associação. As associações, como que elas funcionam? Através de uma Assembleia Geral, prevista lá no artigo 59 do Código Civil, as associações, é possível destituir os administradores da associação e alterar o estatuto da associação. Porém, para isso, para conseguir essa destituição ou alteração do estatuto, é preciso analisar o quórum que foi estabelecido no estatuto da associação. Para a convocação dos órgãos deliberativos, dos órgãos que determinam como funciona a associação, que tomam decisões pela associação, o artigo 60 do Código Civil diz que é necessário 1/5 dos associados para promover, seguindo o que o estatuto diz, a convocação dos órgãos deliberativos. E esses órgãos deliberativos da associação que vão decidir as questões importantes dela. Então, aquelas questões essenciais para a associação, quem determina são os órgãos deliberativos. Dissolvida a sociedade, dissolvida a associação, o que vai acontecer com o patrimônio dela? Então, o patrimônio líquido da associação, como ela não tem uma finalidade econômica, vai ser destinado para alguma entidade sem fins econômicos também. E quem vai determinar? Ou o estatuto vai dizer para onde vai esse patrimônio, ou os associados vão se reunir e vão determinar
o que será feito com esse patrimônio, no sentido de que entidade sem fins lucrativos deve receber esse patrimônio, ou que entidades se vão dividir o patrimônio para diversas entidades. O enunciado número 615 da 8ª Jornada de Direito Civil diz que as associações civis elas podem sofrer transformação, fusão, incorporação ou cisão. Então, o que vai acontecer? Um exemplo, a associação, ela, como eu falei, não tem fins lucrativos, porém ela sofre uma transformação e passa a ser uma sociedade com fins lucrativos. Também é possível que a associação sofra uma fusão, por exemplo, com outra associação e se tornem uma só. É possível que ocorra a incorporação dessa associação. Essa associação vai ser incorporada por outra pessoa jurídica e vai fazer parte dela. Ou é possível a cisão, que é a separação dessa associação. Vamos passar agora para a análise das fundações particulares. As fundações são bens arrecadados e personificados para um determinado fim, para uma finalidade determinada. As fundações podem ser públicas, como as autarquias, ou particulares. Um exemplo de fundação é a Fundação São Paulo, que mantém a PUC São Paulo. Como que ocorre a criação das fundações particulares? O artigo 62 lá do Código Civil diz que a criação das fundações vai ser ou por escritura pública ou por testamento. E o que é necessário para criação? São alguns elementos. É necessário que existam bens livres, que sejam instituídos bens livres para essa fundação, que seja estabelecido quais são os fins, a finalidade dessa fundação, e pode ser que no momento da criação seja instituída já como que vai ser a administração dessa fundação, mas essa é uma questão opcional. Tá, vamos dizer que uma pessoa fez um testamento e lá prevê a criação de uma fundação. Estabelece bens para a criação dessa fundação, deixa bens para a fundação, fala lá os fins, porém os bens não são suficientes para a criação dessa fundação. Então, o que vai acontecer com esses bens? Se o testador não falar, olha, se não for criada essa fundação, os bens vão para tal coisa ou para tal pessoa, tudo bem, acabou aí. Mas se o testador não estabelecer, esses bens vão ser incorporados a uma outra fundação que tem uma atividade semelhante à fundação que aquela pessoa queria criar. E no caso da escritura pública seria a mesma coisa. O registro dos estatutos da fundação particular tem que ser feito no registro de pessoas jurídicas. Quais vão ser as finalidades das fundações particulares? Então, os fins sempre são nobres. A criação das fundações particulares sempre tem um objetivo nobre, como assistência social, cultural, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde, segurança alimentar e nutricional, defesa, preservação e conservação do meio ambiente, promoção do desenvolvimento sustentável, pesquisas científicas, desenvolvimento de tecnologias alternativas,
modernização de sistemas de gestão, produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos, atividades religiosas. Então, são fins que você vê que buscam o melhor para a sociedade. Por isso que falamos que são finalidades nobres. As fundações particulares vão ser supervisionadas, tanto a criação como o funcionamento pelo Ministério Público, através da curadoria das fundações. Então, o Ministério Público vai sempre estar observando como está acontecendo, se ela está, tanto na criação, se ela está sendo criada e constituída exatamente como foi determinado, como no funcionamento, se ela não está desviando das finalidades para que ela foi criada. É possível ocorrer alterações no Estatuto das Fundações, mas para isso é necessário que 2/3 dos gerentes anuam que essas alterações não contrariem ou desvirtuem a finalidade pela qual a fundação foi criada e tem que ser aprovado pelo Ministério Público essa alteração do Estatuto. E o que ocorre se a fundação for dissolvida? O que vai acontecer? Ela vai ocorrer se existir finalidade ilícita, a fundação não está mais cumprindo as suas funções, ela desviou da função que era lícita, começou a exercer funções ilícitas, então ela vai ser dissolvida. Se a finalidade também for impossível, imoral ou se for desvirtuada, né, não atende mais a destinação pela qual ela foi criada, também vai ocorrer a dissolução. Se for impossível manter essa fundação, não existe mais dinheiro, não está conseguindo arrecadar ou não está conseguindo se manter mais, então vai ocorrer a dissolução, ou as fundações podem ser por prazo determinado. Então, venceu o prazo, vai ocorrer a dissolução. E essa dissolução pode ser requerida tanto pelo Ministério Público como por interessados. Agora, nós vamos ver as sociedades, que são conjunto de pessoas com finalidades lucrativas, busca-se o lucro, tem fim econômico. São 2 tipos de sociedades. As sociedades empresárias, que têm objetivo comercial, e as sociedades simples, que não têm esse objetivo comercial, que são, por exemplo, os escritórios de advocacia, as sociedades imobiliárias, as cooperativas. As sociedades podem ter que forma? As sociedades simples ou empresárias podem ter a forma de sociedades em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade em conta de participação, sociedade por cotas de responsabilidade limitada. Mas somente podem ser sociedades anônimas, que são aquelas com cotas, as sociedades empresárias. Então, sociedades anônimas, apenas sociedades empresárias. E a Eireli? A Eireli surgiu lá em 2011 e são as empresas individuais de responsabilidade limitada. Ela é constituída apenas por uma pessoa. Então, você não pode dizer que elas são, que as empresas individuais, né, que as Eirelis são sociedades. Então, não é possível dizer que elas têm uma dessas formas que nós falamos. Então, a Eireli não é sociedade, ela é considerada uma pessoa jurídica especial.
Agora nós vamos analisar uma situação bem interessante que pode ocorrer com a pessoa jurídica. Na verdade, a desconsideração da pessoa jurídica é mais relevante para o direito empresarial, mas existe a desconsideração inversa, que é muito importante para o direito civil, principalmente para determinadas situações de direito de família, a situação de divórcio. Então, por isso que a gente vai entender esse instituto. A desconsideração da pessoa jurídica. Então, primeiro a gente tem que entender que a pessoa jurídica, como eu falei lá na aula passada, ela é independente dos seus membros. Ela tem responsabilidade separada dos seus membros. E a pessoa jurídica, ela tem direitos e deveres próprios. Então, tem que se lembrar sempre que existe uma autonomia da pessoa jurídica sobre seus sócios e administradores. Então, em regra, os sócios só vão responder pelos débitos da sociedade no limite do capital social, mas essa é a regra. A pessoa jurídica, ela pode sofrer a desconsideração dela em algumas situações, porque e são situações em que ela desviou dos seus princípios e das suas finalidades. Então, se ela comete fraudes, se ela lesa terceiros, é possível a desconsideração. E o que é essa desconsideração da pessoa jurídica? É esquecer essa separação que existe entre pessoa jurídica e sócios e alcançar a pessoa e os bens dos sócios que foram, na verdade, ilicitamente colocados por eles no patrimônio pessoal. O que aconteceu? Então, alcança pessoas e bens que se escondem na pessoa jurídica para fins ilícitos ou abusos. Abusou na personalidade jurídica. O sócio começou a misturar o patrimônio pessoal dele e o patrimônio da empresa. Só que a empresa tem dívidas e não tem bens para pagar. Então, é possível ir lá no patrimônio do sócio e pegar esses bens que foram comprados com o dinheiro da empresa para satisfazer os credores. Por quê? Porque houve um desvio, houve um abuso ali, né? Com a mistura dos patrimônios. Então, o credor não pode vir a ser prejudicado. O que diz o artigo 50 do Código Civil? Que é possível a desconsideração quando ocorrer abuso de personalidade jurídica, né? Confusão patrimonial ou desvio da finalidade e existir um credor sendo prejudicado. Agora nós vamos passar para desconsideração inversa, que é a que realmente nos interessa. Mas antes a gente tem que entender o que é a desconsideração jurídica da pessoa jurídica, da onde ela surgiu, né? A desconsideração inversa é quando os bens da empresa vão responder por dívidas dos sócios. Por quê? Porque ocorreu uma confusão patrimonial. Como que acontece isso? Pega o capital próprio, o sócio tem o seu dinheiro próprio e ele compra bens no nome da empresa porque ele não quer que fique no seu nome. Mas por que ele não vai querer? Por exemplo, ele sabe que ele vai se divorciar, então ele não quer dividir os bens com a esposa no divórcio. Então ele vai comprar no nome da empresa, forjando ali para tentar fazer com que esse bem não entre na divisão do patrimônio do divórcio. E o que diz lá o Conselho da Justiça Federal? Ele vai dizer lá no enunciado 283 que é possível a desconsideração da personalidade jurídica, denominada inversa, para alcançar bens do sócio que se valeu da pessoa jurídica
para ocultar ou desviar bens pessoais com prejuízo a terceiros. Também é possível a desconsideração inversa na caso daquele sócio que ele tem uma dívida pessoal e ele não quer pagar o credor. Então, o que ele faz? Ele começa a pegar todo o seu patrimônio pessoal e ele vai transferindo para a empresa. Para quê? Para dizer, eu não tenho dinheiro, como que eu vou pagar você? Eu não tenho bens. Então, busca-se a desconsideração inversa, né? Porque ele está tentando prejudicar o seu credor, o terceiro, né? E agora nós passamos para revisão dessa aula. Primeiro, nós analisamos as associações, né? Que são as pessoas organizadas para fins não econômicos, que eu dei lá o exemplo do clube esportivo. É importante lembrar que elas podem desenvolver atividades econômicas, mas a finalidade sempre será não lucrativa. Também é importante lembrar que entre os associados não existem direitos e obrigações recíprocos, mas pode existir direitos e deveres entre associados e associação. Nós também falamos lá como ocorre a convocação para a Assembleia Geral e para os órgãos deliberativos. Também falamos como que ocorre a extinção, como que é dissolvida a associação. E o que acontece com o patrimônio da associação, que eu até comentei, que como ela não tem fins lucrativos, o patrimônio líquido tem que ir para uma outra entidade também sem fins lucrativos. Bem importante, as associações podem sofrer transformação, fusão, incorporação ou cisão. Então, pode ser que ela seja uma associação sem fim lucrativo, porém ela vai sofrer uma transformação e vai passar a ser uma sociedade com fins lucrativos. Daí nós falamos das fundações particulares, né? Que são bens arrecadados e personificados para um determinado fim. As fundações elas podem ser públicas ou particulares. A criação ela ocorre por escritura pública ou em testamento, e para isso é necessário o estabelecimento, né, que tenha ali bens livres e que sejam especificados os fins. Pode ser que determine ou não a forma de administração. Em caso de insuficiência de bens para a criação da fundação particular, os bens vão ser incorporados em uma outra fundação com atividade semelhante e é necessário realizar o registro dos estatutos da fundação lá no registro de pessoas jurídicas. As fundações têm sempre finalidades nobres, né, de assistência à sociedade, e elas são supervisionadas pelo Ministério Público através da curadoria das fundações, né, que vai zelar tanto para a constituição dessa fundação como para o funcionamento dela segundo as finalidades a que ela foi proposta, né. É possível alterações estatutárias, né, mas tem que observar lá os 2/3 dos gerentes, não contrariar ou desvirtuar a finalidade e precisa de aprovação do Ministério Público. E as situações de dissolução, né, finalidade ilícita, impossível, imoral, quando for impossível a manutenção ou quando vencer o prazo. E daí nós passamos para as sociedades, que são conjuntos de pessoas com finalidades lucrativas, que são 2 tipos, né, de sociedade empresária e sociedade simples. A sociedade empresária é sempre comercial,
tem objetivo comercial. Já a sociedade simples são os escritórios de advocacia, as cooperativas, e daí nós falamos, né, das formas em que é possível que essas sociedades tenham, e eu relembrei lá que a Eireli é uma pessoa jurídica especial, né, ela não é uma sociedade, uma vez que ela é constituída apenas por uma pessoa. Falamos da desconsideração da pessoa jurídica, né, que é quando é importante lembrar que a pessoa jurídica é independente dos seus membros, mas em determinadas situações é possível que abaixe o véu da pessoa jurídica e busque-se o patrimônio dos sócios, né? Então, os sócios vão responder pelos débitos da sociedade, né? Nos casos de abuso de personalidade jurídica e prejuízo dos credores. E daí falamos tudo isso da desconsideração da pessoa jurídica para chegar na desconsideração inversa, né? Que é quando os bens da pessoa jurídica, da empresa, vão responder pelas dívidas dos sócios. Ocorreu uma confusão patrimonial e isso vai lesar um terceiro. E vai alcançar os bens que o sócio colocou lá na pessoa jurídica com o objetivo de desviar bens pessoais. É isso a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima aula.